Chegamos ao estudo de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos analisar esse capítulo e entender o que ele nos revela sobre o grande momento que será a volta de Jesus. Agora, na Escola Bíblica. Olá, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. É um privilégio ter a sua companhia. Você sabe que eu esses dias encontrei uma telespectadora, a Dona Geni, e aí eu cumprimentei a Dona Geni falou assim: pastor, quando o senhor diz assim, olá, como é que você está? Ela diz assim, estou bem, pastor, estou bem. Então, quero conversar com você, como é que você está? Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Mais ou menos? Você deseja ter a bênção do Senhor, ter perspectivas novas, esperança? Creia, o Senhor é capaz de transformar todos os momentos da nossa vida. O Senhor é capaz de transformar tudo numa grande bênção. Creia. Estamos juntos, nós estamos nessa temporada estudando o livro do Apocalipse, estamos chegando ao final, daqui um pouquinho já falo para você, sabe por quê? Porque temos um convidado especial que rumbam, que toquem os tambores. Seja bem-vindo, meu amigo Cris Magalhães. Ô, pastor, já vem tocando tambor aqui, ó. Seja bem-vindo, Cris. Pastor, bênção estar aqui com vocês. Privilégio. Matar saudades, né, dos tempos de Entre Família. Verdade. Eu acho que você conhece o Cris do Entre Família, né? De todas as tardes. Mas sabe que agora o Cris tem um novo desafio. O Cris é o coordenador, gerente, né, do Anjos da Esperança, que trabalha com aqueles nossos queridos doadores, que fazem com que a Novo Tempo aconteça, né, Cris? Verdade, pastor, né? Poder ver uma rede de comunicação que não tem um departamento comercial, eu digo que é a democracia da esperança. Cada um doando um pouquinho, fazendo com que a mensagem de Deus vá avante. Gostei dessa frase. É a democracia da esperança. Aquelas frases boas para a gente sublinhar. Democracia da esperança. Olha a bondade de Deus. Deus divide a missão dele com todo mundo. Você pode participar da missão de Deus de levar esse evangelho, né? Eu acho que você é um apresentador, um gerente disfarçado de filósofo. Cris, a gente está num mês especial de doações. Vem aí, né, para vir aí nosso novo guia de estudos, que é A Origem de Tudo. Por que é interessante? Queria que você falasse para os nossos queridos telespectadores que acompanham aqui o Lições, por que Lições não, né? O Escola Bíblica, o Lições é um outro programa que eu tive o privilégio de apresentar, então às vezes está lá no inconsciente. Mas foi uma grande lição. Né? Foi uma grande lição. Agora outra sobre o mês de doação, porque é uma lição importante. O pastor já estava colocando isso, é porque justamente você aí de casa sabe que o Anjos, ele quer sonhar com você. E vem aí um novo estudo bíblico. Por quê, pastor? Agora tem muitas guerras, as profecias estão se cumprindo, né? A gente vem de um momento pandêmico, tanta dor e as pessoas estão com teorias. Olha, por que Deus é o culpado do mal? Onde é que surgiu o mal? Qual é a origem da vida? Então, são várias dores que você, cristão, sabe que as respostas estão na Bíblia. Mas tem muita gente que não sabe. Então, o convite para você é, faça uma doação especial nesse mês. Você que já é anjo da esperança. Você que não é, ligue para a gente, né, no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Faça uma doação especial para a gente poder produzir e enviar um estudo bíblico. Michelson Borges escreveu esse estudo com várias respostas bíblicas e científicas sobre esse tema. Então, a gente está no momento que as pessoas estão com sede, pastor. Eu quero aprender, eu quero saber o que está acontecendo, né? É horrível saber que isso está acontecendo e que está escrito, mas as pessoas precisam ter esperança na Bíblia. Então, a ideia desse mês é as pessoas doarem para nos ajudar a produzir e enviar esse material. Olha, são 4 novos guias que nós sempre projetamos para cada ano. Esse é o nosso projeto para esse 4º novo guia. Eu tenho certeza que vem para um momento de muita reflexão que nós estamos fazendo, de encontrar qual é a lógica da existência humana, né, diante de tantas atrocidades como você mencionou.
Mas também no dia 25, daqui a quase uma semaninha, né, a gente vai ter um programa que a gente faz anualmente. É o seu primeiro, seu primeiro como gerente de todo o projeto, né? Mas você participou muitas vezes como apresentador, que é o Anjos em Ação. Cris, fala um pouquinho para a gente desse programa. O tema é o toque da fé. Pastor, é uma bênção poder ter um programa para a gente comemorar as bênçãos de Deus esse ano, sonhar para o próximo ano, sonhar com Deus com novos guias de estudo, novos programas, novos estúdios. E dia 25, inclusive, a gente vai estar segurando essa revista. Esse guia é a Revista Esperança com o tema A Origem de Tudo. E a ideia é comemorar com você para que a gente possa entregar não só a revista, mas outros sonhos. Dia 25, às 8 da noite, tanto aqui na TV Novo Tempo, na rádio, nas redes sociais da Novo Tempo, a gente vai estar ali com 8 histórias fantásticas, histórias de vidas transformadas. E a ideia é também uma transparência. A gente pede a doação das pessoas, no programa Anjos a gente mostra os resultados, só que a gente vai fazer um balanço contábil. Olha, com a sua doação foi feito isso, foi feito esse estúdio, as metas foram alcançadas, é tudo muito claro. Vai estar o pastor, inclusive, nesse momento, o pastor Toninho. E o toque da fé é justamente esse toque que a gente tem de acreditar, nesse toque final, que é a volta de Jesus, o toque do amor, que é a cruz, que mudou tudo, e fazer um contraste entre a criação de Deus, Deus criou tudo perfeito, e o toque do pecado, a guerra que você está acompanhando. Então, o programa, além de ser lindo, as músicas, ele vai ser praticamente um estudo bíblico, desde o toque da criação até o toque final, e você é convidado a participar, convidar os amigos, os parentes, colocar aí o despertador, Ana Maria, na sua agenda, né? Avisar todo mundo, porque às 8 da noite, dia 25, tem Anjos em Ação, e você é o nosso convidado especial. Cris Magalhães, foi um privilégio. Prazer, pastor. Fiquei no tempo, pastor, deu certinho. O que é isso, Cris? Se você quiser continuar dando estudo bíblico, porque eu digo que o Cris é um apresentador disfarçado de filósofo, mas no fundo, ele é um pastor. Amém, pastor. Ele é um pastor. Amém. Já vi no discurso aqui. Amém, esse pastor. estudo aí, o toque da fé na volta de Jesus, o toque do amor. Pastor. Tem... O Espírito trabalha. Tomara que seja profético. Naquele que se rende. Amigo, Deus abençoe, obrigado. pastor. Deus continue. Grande abraço. Bom programa. Nos encontramos no dia Amém. 25, tá Tamo bom? junto, pastor. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Olha, eu quero convidar você, dia 25, nós estaremos juntos para esse momento tão especial do Anjos em Ação, onde poderemos juntos vermos milagres, uma prestação de contas e mostrar para você que você faz parte da Novo Tempo, você faz parte da missão levando esta mensagem. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dê iluminação. Vamos estudar hoje. Meu diretor, antes da oração, permita só citar aqui, para eu não voltar depois. Só quero citar aqui que nós vamos começar o tema número 15, que a gente chega no clímax, né? Que é entender a volta de Jesus. Eu quero convidar você a juntos orarmos para termos a compreensão clara de que o Senhor Jesus Cristo voltará a esta terra um dia. Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Ao longo dessa temporada temos estudado sobre como o Senhor tem cuidado do Teu povo ao longo da história, como o Senhor tem apresentado as mensagens de salvação ao longo da história. Vimos isso através dos símbolos, vimos isso através das profecias apresentadas nessa simbologia, e a gente chega agora para entender esse grande momento que é a volta do Senhor Jesus e definitivamente a transformação da terra. Que a gente entenda esse tema. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que um dia a terra será transformada? Talvez sim. E a pergunta é, você vive a volta de Jesus, você que acredita? Porque seria incoerência nós dizermos que acreditamos em uma coisa, mas não vivermos esperando este momento. Eu quero ir ao capítulo 19 e estudar um pouquinho com você esse momento crucial da história que é a volta de Jesus, que marca definitivamente a transformação da terra.
Mas antes eu quero recordar o que a gente estudou no programa de ontem, no capítulo 18, que foi o anúncio sobre a queda da Babilônia, poderes que se opõem a Deus, poderes políticos, poderes religiosos, todos que se unem para se opor a Deus. Uma alusão ao Antigo Testamento, quando a gente vê a queda da Babilônia, do Império da Babilônia, o convite para que o povo de Deus saia dela e não participe dos seus flagelos ou os juízos que cairão sobre ela, a gente estudou isso já. Também os lamentos sobre a cidade ímpia que ficou devastada em consequência de sua rebelião contra Deus, nós analisamos isso. O regozijo daqueles que foram salvos, pois Deus executou sua justiça em favor deles. Essa resposta à ira de Deus é a resposta ao clamor daqueles que buscavam definitivamente conhecer ao Senhor Jesus e aqueles que foram fiéis e que foram mortos. Agora a gente chega no capítulo 19, lembra bem, se você tem a sua Bíblia aí, a gente estudou no capítulo 16 e no capítulo 16 os 7 flagelos, 15 e 16. No capítulo 17 a descrição desse grande poder religioso que une todos e que vem contra Deus, e agora no capítulo 18 a queda deste poder religioso definitivamente, e chegamos ao capítulo 19, que pode ser dividido de duas formas, tá? Do verso 1 até o verso 10 é a alegria exultante pela queda da Babilônia, e a gente vai ver isso. Então caiu, agora não tem mais um poder que se opõe. E dos versos 11 a 21 é o retorno de Cristo como um guerreiro, como um rei escoltado pelos anjos. Então são dois momentos. Um é a certeza da queda e definitivamente a libertação. Não há ninguém mais que se opõe. Então o povo de Deus definitivamente está livre agora e vai viver a eternidade. Quando eu falo a respeito do povo de Deus, eu estou falando a respeito daqueles que aceitaram, daqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus e confiam inteiramente nele ao longo da história, dentro do conhecimento que eles tiveram. E agora, este povo vai viver a eternidade, que é a segunda parte. Vamos analisar rapidamente, hoje e amanhã, esses dois temas, ou essas duas ideias do capítulo 19, tá bom? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, alegria por aquilo que havia acontecido, porquanto verdadeiramente justos são os seus juízos. Verso 2. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Isso se refere a esse vingar-se a uma ação legal, ou seja, o Senhor foi justo, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou a grande meretriz. Lembra bem, se você está passando por aqui, eu já falei a respeito desse assunto, mas se você não ouviu, quando a gente fala de prostituição, a grande meretriz, a prostituta, na linguagem apocalíptica é alguém que tem uma verdade a respeito da palavra de Deus, um caminho que o Senhor revelou, mas agora se envolve com aquilo que é errado, quebra os seus votos com Deus, tem uma ação contrária à vontade do Senhor. Por isso que a descrição é a queda desse poder religioso que tinha a palavra, mas transformou a palavra em algo errado, se juntou a poderes políticos e deturpou e trouxe para si o interesse ou a posição a respeito de Deus, ocupou o lugar de Deus, ou melhor, desejou ocupar o lugar de Deus. Quando nós centralizamos a nossa vida em nós mesmos, nós estamos descartando a atuação de Deus em nós. E quando nós descartamos a atuação de Deus em nós, nós perdemos a noção do que é certo e do que é errado. Fica claro isso para você? Esse poder religioso centralizou-se em si mesmo, descartou Deus. Logo, quando há o descarte de Deus, eu perco a noção e aí
vem uma prática constante do erro. Foi o que aconteceu com este poder religioso, que é descrito como a grande meretriz e que influencia todos os poderes, todas as religiões no mundo. Tá? Então, sequência, é interessante destacar aqui que os juízos são verdadeiros. Por isso, esse ato de vingança não é uma vingança na nossa compreensão, mas se refere a uma ação legal. Foi feito errado, eu posso agir. Porque a gente tem uma noção de vingança como, né, algo descontrolado. E está vingando o sangue dos seus servos. A gente já falou, eu até citei anteriormente agora, que aqueles que sofriam clamavam pelo poder de Deus. Senhor, faz alguma coisa. Até quando nós vamos passar por isso? E agora o Senhor age definitivamente. Verso 3 e 4, a segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Eles representam salvos, aqueles que foram fiéis a Deus ao longo da história. E todos esses agora adoram e reconhecem ao Senhor. Verso 5, saiu uma voz do trono e exclamou, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Vejam só, que antes que aconteça a volta de Jesus, há um reconhecimento de que Deus foi justo, de que Deus foi verdadeiro. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A expressão, né, é o momento da celebração, é a união de Cristo com aqueles que aceitaram a salvação. É o momento de celebração, um grande banquete, a grande festa, sabe, a grande comemoração, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A cerimônia, a ideia de um casamento, da celebração de um casamento. A esposa aqui é a igreja, é o povo de Deus, ou seja, aqueles que não adoraram a besta e nem a sua imagem, mas aceitaram o Senhor Jesus. Creram no Senhor Jesus, aceitaram o Cordeiro. Lembra, essa expressão Cordeiro se refere ao Antigo Testamento, quando eles imolavam, quando eles matavam o Cordeirinho, que representava Jesus Cristo que haveria de vir. Eu já citei, João, quando vê ao Senhor Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que esses detalhes eles são importantes? Porque quando a gente lê a Bíblia como um todo. A gente está lendo uma referência do livro do Apocalipse, mas uma referência lá do Antigo Testamento, de uma prática do Novo Testamento, e às vezes eu fico até assim um pouco curioso, porque algumas pessoas dizem, o Antigo Testamento não vale, só vale o Novo Testamento. Você vê que a gente tem referências, eu falei a respeito disso quando comecei a estudar o tema do Apocalipse, dos 404 versos que a gente tem na tradução do português, 276 versos usados no Apocalipse, dos 404, 276 são versos que estão relacionados ao Antigo Testamento. E aqui está de forma muito clara. Essa é a boda do Cordeiro, é o momento do casamento, da celebração, da festa, onde aqueles que rejeitaram o mal, rejeitaram a influência dos poderes religiosos e fizeram a vontade do Senhor, celebram esta união eterna. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou seja, eles foram justificados por meio da fé em Jesus. Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles foram lavados dos seus pecados, ou seja, quando a Bíblia faz essa referência, eles agora vestem o finíssimo linho puro, está dizendo assim, não são os meus atos de justiça que vão me trazer a salvação, mas são os atos de justiça que o Senhor fez.
não é aquilo que a formatação religiosa quer, os ritos religiosos querem que eu faça, né, que são impostos sobre mim, que vão me lavar dos meus pecados. Eu não estou dizendo que os ritos não são importantes. Não estou dizendo isso. Desde que eu não perca qual é o significado do rito, qual é a essência do rito. Porque o rito em si, o ritual em si, não tem nenhum valor se eu me esqueço do significado que ele possui. Segundo, ritos que são criados, que não são fundamentados na palavra, que não são fundamentados na Bíblia, viram meras práticas constantes sem a essência do que ele quer me dizer. Por isso, pratique os rituais dentro da igreja, se você tem, né, aquilo dentro da sua igreja, se você congrega. Mas pergunte sempre, qual é o significado disso? Isso é bíblico? Porque se é um rito que não tem fundamentação bíblica, não me traz os atos de justiça que eles verdadeiramente devem significar através do sangue de Jesus Cristo. Vejam só, eles não trouxeram para si mesmos os atos de salvação, ou seja, não havia mérito naquilo, não havia, né, uma prática de penitência naquilo e dessa forma eu vou ser salvo. Não, eles foram salvos porque eles depositaram no Senhor Jesus a certeza de salvação. Então me falou o anjo, escreve, mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras. Abençoados são aqueles que fazem parte desse momento, aqueles que confiaram inteiramente no Senhor, aqueles que não depositaram em si mesmo atos de justiça, mas disseram, eu creio no Senhor Jesus e no que o Senhor fez. Aqueles que depositaram em Jesus e não na sua igreja, no seu movimento religioso, não. Aqueles que viram na sua igreja e no seu movimento religioso uma referência para Jesus Cristo. E esses agora estão celebrando definitivamente com o Senhor e vão viver a eternidade com Ele. Após o anúncio da ceia das bodas do Cordeiro, na sequência nós temos o clímax da batalha final do Armagedon. Esse momento também é conhecido como a segunda vinda, ou o retorno de Cristo a essa terra. O que a Bíblia ensina sobre esse acontecimento nós vamos ver na sequência. Então, esse é o convite que o Senhor faz, o momento da celebração, o momento do convite. Vem agora participar desse casamento final, dessa celebração deste casamento, as bodas do Cordeiro. Os fiéis se encontram com o Senhor Jesus Cristo para viverem a eternidade. Após essa descrição do capítulo 19, a gente tem a descrição da volta de Jesus no clímax da batalha final do Armagedon. Nós já falamos sobre a batalha do Armagedon, que é uma batalha espiritual, uma referência ao Monte do Megido, a luta no Monte Carmelo, Elias contra Jezabel e os profetas de Baal e de Asterote, os 450 profetas ali, todos estão ali enfrentando, essa é uma batalha espiritual, como aconteceu no Monte Carmelo, essa é uma referência ao Monte Carmelo. Então, chegou no clímax, é uma batalha espiritual. Eu quero dizer para você, quando você olha para os acontecimentos da Terra, e a gente tem acompanhado cada vez mais, quais sejam esses acontecimentos, você tem uma percepção de que essa é uma batalha espiritual? As guerras que acontecem têm um significado espiritual por trás delas. Todo o efeito climático que nós estamos vivendo são escolhas que o ser humano tem feito e está levando a Terra a um momento
final. E agora? Agora o Senhor Jesus vai vir definitivamente. Então, após esse cenário, nós temos agora a volta do Senhor Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre este acontecimento. Como e quando será a volta de Jesus? Para isso, vamos ao texto de Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. Neste capítulo, o Senhor vai falar a respeito dos sinais do fim, o que antecederia. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E ele vai dar a sequência, a gente vai trabalhar isso a partir de amanhã. Mas eu quero pensar um pouquinho com você agora, nesses dois sinais. Primeiro, a diversidade de crenças, de ilusões, de falas religiosas, apresentando soluções. Quando nós estudamos, ao longo desta temporada, determinados momentos da história, nós percebemos que cada dia mais intensamente os poderes religiosos se uniriam para afastarem aqueles que procuram a fidelidade, afastarem do que a palavra diz. Eu quero dizer para você, às vezes esses movimentos religiosos apresentam mensagens que podem ser interessantes, que podem ser atrativas. Essas mensagens podem até, levar-nos a pensar: aqui é o Senhor que está falando. Mas não esqueça, a palavra é que é a nossa referência. A palavra é que é o nosso norte. Por isso se detém a palavra. Na sequência ele diz que haveriam guerras, rumores de guerras, mas ainda não era o fim. Era a preparação para o fruto que está amadurecendo para a grande colheita, como nós já vimos aqui no Apocalipse. A colheita dos salvos e aqueles que vão ser colhidos para a perdição eterna. Você deseja que nesse momento o Senhor te dê discernimento para fazer a escolha correta, estar atento aos sinais, atento ao que se fala sobre o que é verdade? Você deseja ter o Espírito? Eu desejo. Pai do céu, nos ajude a não sermos enganados com o que se fala e não estarmos em desespero diante de um cenário tão atribulado que nós vivemos, mas que a gente se volte à Tua palavra. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã nós vamos concluir o tema da volta de Jesus. Um abraço e até mais.